Olá, família do Mundo dos Mistérios. Seja bem-vindo. Apesar de nossas aulas de história da escola primária serem preenchidas com o processo de mumificação e o papel dos faraós, que são aspectos importantes da história egípcia, há muito mais do que escondido no passado do Egito. Entre a escola, a mídia e os filmes de Hollywood, não é de admirar que esses equívocos estejam por aí. A partir de agora, iremos falar de um período incrível do Antigo Egito. A história oficial que nos foi contada sobre o Egito começa com o rei Menes. No entanto, há evidências que nos foram ocultadas que sugerem que houve um passado remoto onde reinavam deuses do céu e cuja história, apesar de difusa, pode ser real. Menes aparece no cânone tradicional há 3.100 anos antes de Cristo. Mas é correto nos perguntarmos quem governou o Egito antes de seu surgimento? Esse período considerado mitológico pelos acadêmicos é chamado de Zep-Tep. Segundo a história, o Zep-Tep, ou Primeira Vez, era habitado por uma raça de belos seres, a quem chamavam de Netero. Vale ressaltar que alguns especialistas consideraram que o termo se referia a um atributo de uma divindade e não a uma raça em si. Em todo caso, as crônicas egípcias indicam que esses seres reinaram sobre o Egito durante 2 dinastias. Ambas duraram cerca de 26.000 anos. A primeira dinastia durou 12.300 anos, dos quais 9.000 estiveram sob o comando do deus Ptah. A segunda, com Tó à frente, foi de 13.870 anos. Esses períodos pré-faraônicos estão perfeitamente documentados e representados na tradição egípcia. Entre os registros que mencionam esse período histórico, que por algum motivo eles querem suprimir, está o enigmático Livro dos Mortos egípcio, que relata como o mundo foi criado durante a pré-farônica, também chamado de Era de Ouro Egípcia. A teoria da correlação de Orion e as pirâmides do Egito, que menciona o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Orion com as grandes pirâmides. Especificamente com as pirâmides de Gizé, no ano 36.400 a.C. Esse alinhamento seria o início do equinócio vernal ou da primavera. Segundo o pesquisador Armando May, isso é uma evidência de que as pirâmides foram construídas durante a era Zep-Tep, quando os deuses ainda reinavam. Existe até uma lista de nomes fornecida pelo padre Maneto no século III a.C. A lista menciona os faraós historicamente conhecidos, mas também nomeia uma era remota, onde primeiro os deuses e depois semideuses, bem como alguns seres que eles chamavam de Shensu-Hor, governaram o mundo por mais de 20.000 anos. Também foi descoberto outro documento que expande a história egípcia de faraós e reis, o Papiro de Turim. Esse texto deteriorado, encontrado no século XIX, afirma a existência de reis egípcios muito antes de Menes. A misteriosa Pedra de Palermo, outro registro, desta vez em forma de gravura, também conta uma cronologia anterior, acompanhada de seres desconhecidos como semideuses e companheiros de Horus. Ao estudar esses objetos resistentes e comprovados, os arqueólogos podem aprender muito sobre a vida cotidiana das sociedades antigas. Eles podem descobrir como as pessoas produzem alimentos, constroem suas casas, se vestem e se divertem. Também podem estudar como as sociedades se relacionavam entre si, bem como a evolução de tecnologias e ideias. Uma equipe de pesquisadores encontrou uma dúzia de mãos decepadas empilhadas no pátio de um antigo palácio egípcio. Especialistas sugerem que o local é o resultado de um horrível ritual de tomada de troféus por um invasor estrangeiro, relata um novo estudo. Inscrições e relevos de túmulos e templos egípcios mostram mãos mutiladas ou amputadas já no Império Novo, entre os séculos 26 e 21 a.C. De acordo com os autores deste novo estudo, é a primeira vez que os arqueólogos encontram e analisam mãos amputadas reais. Os autores da pesquisa escreveram: eles pertenciam a pelo menos 11 homens e possivelmente a uma mulher, o que pode indicar que as mulheres e a guerra não eram mundos separados. A equipe realizou sua análise sobre o que determinou serem as mãos direitas que foram originalmente encontradas em 2011, enterradas em 3 sepulturas separadas no pátio do Palácio Íxo de Avares, no nordeste do Egito.
O palácio data da 15ª dinastia, 1640 a 1530 a.C., quando os reis Hyksos governavam o Baixo e Médio Egito até a cidade de Kuzai, hoje conhecida como El Kuzeya. Acreditava-se que os Hyksos eram invasores do Egito e seus reis os primeiros governantes estrangeiros da civilização. Embora evidências recentes mostrem que isso pode ter sido mal interpretado, entre 12 e 18 restos mortais de adultos foram encontrados. Embora não seja incomum que partes do corpo se separem com o tempo, seja violentamente por enchentes ou necrófagos, ou gradualmente por segurança, os investigadores acreditam que as mãos decepadas podem ter sido colocadas deliberadamente. De acordo com a equipe da pesquisa alemã e austríaca, as mãos decepadas localizadas nas sepulturas vieram de um mínimo de 12 adultos. Embora a descoberta de múltiplas mãos e dedos incompletos signifique que até 18 mãos no total poderia ter existido. Liderada pela paleopatóloga Julia Greski, do Instituto Arqueológico Alemão de Berlim, a equipe primeiro estudou as causas tafonômicas da localização particular das mãos decepadas. O macaco Lois, ou Ameranthropoides loisi, não oficial, era uma criatura estranha semelhante a um macaco morto a tiros pelo geólogo suíço François de Lois em 1917 na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. A criatura se assemelhava a um hominídeo. Não tinha cauda como a de um macaco, tinha 32 dentes e media entre 1,60 e 1,65 de altura. Liderava uma expedição de exploração de petróleo perto dos rios Tarra e Maracaibo, quando duas criaturas se aproximaram de seu grupo. François de Lois disparou contra as criaturas na tentativa de se defender. O macho fugiu para a selva e a fêmea foi morta por um carro. A criatura foi fotografada e Delois salvou as imagens. Quando François de Lois voltou para a Suíça, ele não contou a ninguém sobre a criatura. No entanto, em 1929, o antropólogo Georges Montandon descobriu a foto enquanto procurava informações nas anotações de Lois sobre tribos indígenas na América do Sul e convenceu Lois a publicá-la em um jornal inglês. Segundo o naturalista britânico Sir Arthur Kate, a fotografia mostrava apenas uma espécie de macaco-aranha, Ateles beelzebu, nativo da região explorada, com a cauda intencionalmente cortada ou escondida na fotografia. Macacos-aranha são comuns na América do Sul, com quase 110 centímetros de altura quando em pé. Montandon ficou encantado com o macaco. Ele propôs o nome Loise em 3 artigos separados para revistas científicas. No entanto, os cientistas estavam céticos. Os historiadores Pierre Saint-Livres e Isabelle Giraud publicaram um artigo em 1998, alegando que toda a história do estranho encontro era uma farsa perpetrada pelo antropólogo Montandon, devido à sua visão racista da evolução humana. Além da questão de que tipo de macaco primata Delois é. Se é um macaco sul-americano. Não há macacos nativos nas Américas, apenas macacos. A África é o lar de chimpanzés, gorilas e bonobos, enquanto a Ásia é o lar de orangotangos, gibões e siamangues. A Lua, o satélite natural da Terra, tem sido objeto de fascínio e mistério por milhares de anos. Existem várias teorias, incluindo a ideia de que a Lua se formou a partir de um anel de detritos que cercava a Terra após uma colisão com um corpo celeste do tamanho de Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Aqui está um mistério intrigante e interessante da Lua. Após várias décadas de investigações realizadas, utilizando os dados recolhidos nas várias missões espaciais, os cientistas conseguiram desvendar o misterioso interior da Lua. A exploração humana da Lua trouxe à superfície do nosso satélite natural alguns instrumentos importantes, os sismógrafos. Graças a eles, os cientistas descobriram os terremotos lunares. E esses terremotos revelaram muito sobre o que há dentro da Lua. Nas últimas 2 décadas, ficou claro que a Lua tem um núcleo fluido, mas novos modelos mostram que há mais do que isso. Dentro desse núcleo externo, existe um núcleo interno sólido, como o do nosso planeta. A Lua tem um núcleo interno líquido e um sólido, como a Terra. Os dados da Apollo permitiram pensar em uma Lua com ou sem núcleo interno. Então, a equipe procurou modelos que pudessem reproduzir as propriedades físicas da Lua com base em sua massa, como ela gira e como as marés a deformam. Isso deu a eles pistas de que deveria existir um núcleo interno sólido. A equipe calcula que esse núcleo interno tenha cerca de 500 km de diâmetro e tem uma densidade menor que a da Terra. Mas este não é o único dado interessante fornecido pelo modelo. O outro mais importante diz respeito a um fenômeno chamado deslocamento do manto lunar.
Simplificando, é a ideia de que o material do manto, a espessa camada intermediária entre a fina crosta e o núcleo externo, mudou bastante. Alguns elementos, como material rico em ferro, podem ter subido do limite do núcleo manto para a superfície, terminando em rochas vulcânicas que agora formam a crosta lunar. Ao mesmo tempo, partes da crosta que eram mais densas do que as outras afundaram no manto até o núcleo lunar. Atualmente, o campo magnético é quase inexistente. Compreender as propriedades internas da Lua hoje nos dá uma visão do passado. Os investigadores acreditam que a Lua costumava ter um campo magnético extremamente poderoso, cerca de 100 vezes mais forte que o da Terra.